queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube. Eu quero, nesta segunda-feira, início de semana, declarar e desejar que essa semana será uma semana de grandes vitórias, de muitas bênçãos, que a graça, a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Amém, meu irmão? Olha, em alguns países, eu estava lendo uns artigos aqui, existe a pena de morte, né? O corredor da morte. É o lugar para onde vão os condenados para os crimes considerados irreparáveis, hediondos, graves, né? A morte, né, é o salário do pecado. A Bíblia diz isso, né? A Bíblia diz que todos nós pecamos, né? E todos nós fomos destituídos da graça de Deus, né? Ou seja, o homem natural está no corredor da morte, né? Mas recebemos de graça um advogado, que é Jesus Cristo. Deus nos deu Jesus Cristo para advogar a nosso favor, né? Que nos livrou desta condenação, que nos transportou para um lugar de liberdade, de esperança. Hoje, na minha reflexão, é sobre exatamente isso, né? E sobre o instrumento e a ação jurídica, se é que eu posso dizer assim, usada pelo nosso advogado, né? Que foi a cruz, né? Jesus usou o instrumento da cruz para advogar e para ganhar a causa, né, de cada um de nós. E o que ele conseguiu não foi um habeas corpus, não foi uma liberdade condicional, não. Ele conseguiu a absolvição total de toda a condenação que pesava sobre nós. Paulo diz em Romanos 1 que nenhuma condenação mais há para aquele que está em Cristo. Olha, meu querido, eu estava escutando aqui uns hinos da harpa e começou a tocar Rude Cruz. Como o meu coração bate forte quando eu escuto este hino da harpa. Eu creio que para todos nós, né, que já passamos pela cruz de Cristo, este hino marca um momento especial. Nós sabemos com convicção que a morte de Jesus na cruz do Calvário, o derramamento do seu sangue, é o que nos limpa do pecado e nos torna possível a reconciliação com Deus. Geralmente, reconciliação se refere, né, a um fim de agressão entre duas pessoas que estão em desacordo. Significa estabelecer a paz entre pessoas que estavam afastadas uma da outra ou eram inimigas. Porque o pecado separa a humanidade, o homem de Deus, né? Mas a morte de Jesus eliminou essa condenação, esse fato, né? Mudando assim a nossa relação com Deus. A Bíblia fala, né, em Colossenses 1, Paulo diz aos Colossenses 1, que foi do agrado do Pai, né, que toda a plenitude dele habitasse e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, de Jesus, né, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, né? Então, o ato de reconciliação entre Deus e nós é obra dele, não é nossa, né? Em seu grande amor, nós podemos ver a misericórdia, né? E ele nos reconciliou consigo mesmo, né? Isso é uma dádiva, queridos, é gratuita, mas aquele que concedeu essa dádiva, né, ao mesmo tempo pagou um preço muito elevado, né? Eu falei de advogado, normalmente nós pagamos a um advogado para defender as nossas causas, mas aqui foi o contrário, o advogado que pagou um preço alto para defender as nossas causas, né? Ele deu seu filho, que ao morrer sob tortura na cruz, levou sobre si os pecados do mundo, como se fossem seus, e sofreu separação de Deus também em nosso lugar. No momento em que Jesus estava na cruz, ele suspirou. Naquele exato momento, ele diz: Pai, por que me abandonaste? Naquele momento em que ele carregava todo o nosso pecado, o fardo, né, do nosso pecado, houve uma separação, um abandono, e ele passou por isso, ele pagou esse preço, né? A morte de Jesus foi um sacrifício único por nós.
O seu sangue foi derramado para a nossa salvação, ele pagou o preço pelo nosso resgate, para nós sermos libertados, né? E nos reconciliou com Deus. Nós fomos remidos pelo sacrifício de Deus e ele, pagando esse preço pelos nossos pecados, né? Ele nos livrou do castigo eterno. Então, queridos, a crucificação foi algo muito especial. Jesus, ele sofreu a penalidade de cada um de nós, né? Sua dor, sua agonia, trouxeram perdão dos pecados, nos livrou da penalidade cabível por eles, né? E nos reconciliou com Deus. É a maior de todas as dádivas, é o dom gratuito da vida eterna. E por recebermos essa dádiva grátis para nós, né? E nos tornando filhos de Deus, nós também nos tornamos embaixadores de Cristo. E nós precisamos levar essa mensagem aos outros, para que também se reconciliem com Deus, né? Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 6, e ele disse assim: mas longe de mim gloriar-me, a não ser pela cruz do Senhor Jesus, pelo qual o mundo está crucificado por mim e eu para o mundo. Olha, em última análise, Paulo diz que o cerne da sua religião é aquilo de que você se orgulha. Por qual motivo você pensa que está em um relacionamento correto com Deus? Se acredita que a cruz, ou que ela seja apenas uma ajuda, mas você sente que tem que completar a sua salvação com boas obras, então são realmente as suas obras que fazem diferença entre você ir ou não ir para o céu, né? Mas se você entende que a cruz, o evangelho, é, faz com que você se glorie exclusivamente neles, né? Saiba que a tua identidade, a tua autoimagem vai se basear naquilo que dá senso de dignidade, dá sentido de vida, né? Dá a capacidade de você ter esperança. O Evangelho ele nos leva a nos orgulhar da cruz de Cristo, né? Isso significa que a nossa identidade em Jesus deve ser confiante, segura. Nós nos gloriamos sim, mas com humildade, né? Com base num profundo senso das nossas falhas e necessidades. Eu sou salvo única e exclusivamente por obra de Jesus Cristo, não minha, né? Ele reservou um lugar no céu para mim, dado gratuitamente por ele. Longe de mim gloriar-me, né? Não tenho nenhum mérito pela minha posição com Deus, a não ser na cruz. Saber que você é salvo somente pela obra de Cristo, meu irmão, traz uma alegria, uma confiança enorme, de glória, de orgulho, de autoconfiança, mas tudo isso em Cristo Jesus. E se realmente eu me gloriar somente em Cristo, haverá uma reviravolta impressionante na minha vida e na vida de todos aqueles que crerem. O mundo está morto para mim, sim, né? Paulo está dizendo ao cristão que não há nada no mundo que tenha poder sobre ele. Então veja, meu irmão, minha irmã, que ele não diz que o mundo está morto, mas o que está morto é o mundo para ele, né? O evangelho destrói o seu poder. Por quê? Como a minha justiça ou salvação, né? Se não há nada no mundo de que eu me gloriar, então não há nada nele que me controle. Não há nada nele que seja imprescindível para mim. É por causa do evangelho que eu me sinto superior. Nem por isso vou desprezar ninguém e vou desprezar, né, a Deus. Não, de forma nenhuma, né? A cruz de Cristo mudou o meu futuro, me incluiu na recreação perfeita nele, e o Evangelho mudou o meu presente, me dando uma autoimagem totalmente nova, de uma maneira totalmente nova de me reconciliar com todos, de me relacionar com Deus. Sim, né? Sem a cruz, eu perderia uma parte significativa da mensagem de salvação que nós proclamamos. E até que o próprio Cristo volte e todos os olhos estejam totalmente abertos, isso só continuará sendo salvação para os que crerem. Por isso, a Bíblia diz, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém, amados. Que essa mensagem marque o início dessa semana na tua vida, né? Que você possa olhar para a cruz de Cristo
né? E saber que através dela nós somos livres da condenação, da morte eterna, e nós temos um lugar no céu preparado pelo nosso Salvador. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Compartilhe essa mensagem. Toque no sininho. Registre-se, né, nesse canal. Dê o seu like. Isso é muito importante, viu? Fica com Deus. Um grande beijo no teu coração. Até amanhã, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo.